Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Animal, né? Um podcast com a intenção de trazer informação para aquele estudante de veterinária, para o veterinário, para aquele que tem alguma curiosidade sobre alguns temas relativos à própria veterinária e alguns sobre o mercado pet. Hoje a gente está aqui com o Dr. Fabiano, veterinário que trabalha com parte de comportamento animal, num apoio do Estúdio B, com a parte de produção, edição, a sala, a estrutura, né? Passar a palavra ao Dr. Fabiano para ele poder se apresentar. E aí, Fabiano, tranquilo? Tranquilo, tranquilão. Como diria meu pai, mais tranquilo eu durmo. Então tá ótimo. Então a gente pode seguir bem hoje. Queria agradecer também, viu, André, pela oportunidade. Agradecer também aí ao Plano B, que trouxe também essa oportunidade ímpar para a gente, né, de estar falando sobre a nossa profissão de uma maneira super profissional, né, num lugar com material de primeiríssima e com profissionais de primeiríssima. E, cara, a gente veio falar hoje basicamente questão de comportamento animal, era que você trabalha, né? Sim. E há quanto tempo que você está atuando? Olha, eu comecei a mexer com a parte de bem-estar animal por volta de 2013, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com algumas iniciativas relativas a métodos alternativos ao uso de animais, e é isso dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E eu fui também, sempre gostei de comportamento de uma forma geral, de adestramento, né? Eu aprendi, a primeira vez que eu aprendi a adestrar, né, os primeiros passos que eu dei foi com o adestrador da minha cadela, quando eu ainda era adolescente, assim, devia ter o quê, uns 11, 12 anos, com umas técnicas muito diferentes ainda, né, muito antigas, e meu irmão frequentava a Sociedade Brasileira de Criadores de Cães Pastores Alemães, né? Então lá eu pude ver muita coisa, me interessar mais, e aí depois eu conheci a área de cães de trabalho e esporte, especialmente cães voltados para proteção, guarda. E depois disso, né, eu tive a oportunidade de conhecer, de fato, né, e trabalhar com a medicina veterinária comportamental. Isso aí o meu paradigma de trabalho mudou completamente. Meu paradigma de abordagem, hoje em dia, a minha visão sobre comportamento é muito diferente do que era há quase 20 anos atrás. E ao longo desse tempo, assim, você viu que teve um avanço significativo, né, na própria. A gente já tem, assim como você, assim, veterinários que trabalham com essa questão de bem-estar, comportamento, e a gente tem visto alguns avanços. Hoje em dia você vê a questão do povo colocando como psiquiatria animal, psiquiatria veterinária, psicologia veterinária. Como é que você vê essa questão dessa nomenclatura? Essa questão de nomenclatura, é interessante você perguntar isso, porque, assim, ela é uma coisa que parece que é trivial, mas, por outro lado, não é uma coisa que, se a gente não presta também bastante atenção, acaba remetendo uma ideia diferente do que a gente quer a respeito do nosso trabalho para o tutor, né? O nome que é usado para a nossa especialidade na Europa, de uma forma geral, né, lógico que tem determinadas exceções, etologia clínica. Etologia clínica veterinária.
Já nos Estados Unidos, eles usam também o termo, né, vet behaviorist, veterinário comportamentalista. Esses dois termos, eles são mais fáceis de passar o entendimento que a gente quer. Hoje também está se falando em zoopsiquiatria. O Brasil já tem o Congresso Brasileiro de Zoopsiquiatria, mas, assim, a única coisa que eu diria, né, a respeito dos termos de uma forma geral é a gente não se limitar ao que o termo tá dizendo. Porque a atuação do médico veterinário comportamentalista não pode ser só de prescritor. Você não pode sentar e tentar resolver todos os problemas que o animal tem com psicofarmacologia. Você vai ter que conhecer bem os mecanismos de formação do comportamento, como um comportamento é formado, como ele é fixado, como esse comportamento se extingue. É o mínimo para você poder conseguir levar a cabo uma modificação comportamental. Às vezes também você tem que entender de manejo de cada espécie, entender do comportamento natural daquela espécie, do comportamento que ela exibe normalmente, e tentar fazer com que você consiga conciliar os interesses da família e os interesses do animal. As pessoas, na maioria das vezes, pedem coisas de um animal que são antinaturais para o animal. Nesse caso, como é que você vê assim, a questão da humanização dos animais? Porque hoje em dia a gente tem uma humanização muito maior do que da época quando eu formei, quando a gente formou. Uhum. Então, como é que você vê essa questão dessa humanização do pet hoje em dia? É um fenômeno meio que natural, né, Bucão? Porque as famílias estão ficando menores, então o ser humano tem essa necessidade de cuidar de algo, né? Essa necessidade de ter alguma coisa para você, assim, que dependa de você. Então, acho que é normal, é natural. E tem um impacto, assim, a gente fala muito sobre o impacto negativo da humanização. Qual é o impacto negativo da humanização? Quando você antropoformiza um animal, você acaba assumindo que ele tem características humanas que ele pode não ter. Pode ter como pode não ter. E aí você acaba colocando determinadas palavras, né, conceitos, usando determinados conceitos que eles não são adequados para resolver o problema daquela espécie, porque é uma espécie diferente da sua. Então, por exemplo, colocar roupinha é legal no frio, entendeu? No dia a dia, o cachorro é um animal que ele não coloca nada por cima dele para poder se proteger e tal. Não é por exemplo, aquele ermitão, né? Aquele caranguejo ermitão que procura uma concha e tal e se veste com aquilo. Questão de sapatinho. Sapatinho, essas coisas todas. Eles andam... E você na sua prática clínica talvez tenha pego animais que tenham até problema ortopédico por conta dessas coisas, né? Então essa é a parte ruim da humanização. Agora, a parte boa da humanização é que ela permitiu que nós começássemos a ver os animais não só como simplesmente máquinas falantes. Houveram mudanças de paradigma que partiram do pressuposto assim, não, mas espera aí, parece que eles têm emoções, parece que eles sentem. Será que eles sentem realmente? Será que eles têm emoções? Pode parecer óbvio para nós, assim, olhando que, nossa, realmente eles têm emoções aí, é óbvio, mas tá bom, como é que você demonstra isso? E hoje a gente conseguiu já, a gente consegue afirmar que existem emoções até por conta dos avanços da medicina de imagens. Né? Consegue mapear o cérebro igual foi feito com o humano. Exato. Então, esse é uma das coisas que fala, olha, eles têm. Outra coisa é o próprio comportamento em si, né? E, então, por isso que eu digo, assim, a humanização ela tem um lado ruim, mas tem um lado bom também. Ela te aproxima também da outra espécie. E assim, né, a gente viu que nesse período de pandemia começou-se a ficar mais em casa,
começou a se acompanhar mais o animal em casa. E aí, como é que você vê essa alteração do sistema mesmo de convivência? Porque antigamente, como se fosse há muito tempo atrás. Há uns 2 anos atrás, saía-se para trabalhar, voltava. Hoje em dia tem muita gente em home office, muita gente com mais tempo com cachorro ou com gato. Alguns adotaram nesse período. E aí, como é que você vê essas alterações de comportamento durante a pandemia? Olha, estão tendo bastante publicações a respeito disso ao redor do mundo. Tem lugar que chegaram à conclusão que não aconteceu nada. Aqui no Brasil chegou-se à conclusão que realmente houveram alterações, a população começou a ter problema e eu pude ver isso na minha casuística, né, que aumentou bastante durante a pandemia. O que acontece? A gente sempre tem que estar com aquele olhar de qual espécie você está falando. Quando você está falando de cães, assim, na maior parte das vezes, a presença do dono por mais tempo, ela gera um certo amparo emocional. Para o gato, não. O gato, ele... é mais antissocial, assim. Ele é pouco social, eu diria. Ele é pouco social. Então, quando você passa o dia inteiro dentro de casa, né, assim, colocando palavras na cabeça do gatinho, é tipo, nossa, o nosso combinado não era esse. Você está passando muito tempo em casa. E isso também interfere no comportamento do animal, né? Com relação aos cães, os problemas de transtorno por separação, eles tendem a aumentar, porque aumentando essa ligação, essa intimidade, e o cão também, ele se adequa a uma certa normalidade. Quando você quebra essa normalidade, os animais precisam de rotina, né? Você quebra aquela rotina, ele leva um tempo para se adaptar, ele leva um tempo até assim, se adaptar com a sua presença o tempo todo dentro de casa, aquilo não é normal para ele se adapta até rapidinho. Depois, quando acaba esse período e você passa a ter que sair, esses animais eles podem desenvolver vários transtornos relacionados à separação. E isso tem acontecido bastante. Terror dos condomínios. Não, lá no consultório mesmo, eu sei exatamente o dia porque lá embaixo lojas são kitnets em cima. Eu sei exatamente o dia que um deles lá voltou a trabalhar presencial. Sim. Porque o cachorro latiu e urvou na janela o dia inteiro. Sim. Isso tem a tendência de piorar com o tempo, né? Porque está todo mundo voltando ao presencial, então vão ter mais animais que vão ficar sozinhos e a gente está vivendo isso numa situação que, assim, para você conseguir dar um bom ambiente pro teu cachorro hoje, né, isso não é tão fácil por conta do tipo de moradia que a gente vive, né? Para o gato, então, é bem mais complicado, porque lugares muito pequenos para um gato é mais complicado viver num lugar pequeno para um gato do que para um cachorro. Então, como a gente estava falando, né, os transtornos relacionados à separação tendem a aumentar. E outra coisa também, essa ligação mais íntima que a gente está tendo com os animais faz com que a gente veja também mais os comportamentos que eles não são adequados. Se você for ver aqui em Brasília, nas regiões que são regiões de condomínios com casa e quintal, né, regiões que têm casas maiores, terrenos maiores, a minha casuística é muito menor. Um fator é porque esses animais têm mais espaço, mas o fator principal é porque eu percebo que os tutores eles não têm olhos para aquilo, é um animal de quintal. Então, ele não percebe quando tem algum problema. É mais fácil para ele fechar os olhos para aquilo. Uhum. E aí, nessa questão, você falando dessa questão da separação e tudo, existe alguma raça que seja mais sensível? Ou esse é um comportamento que acaba ficando característico nesses animais de apartamento, vamos dizer por assim? Né? Eu diria assim que... Hoje a gente tem muito...
ficam menor em apartamento do que, apesar de você ainda ter aqueles que criam Golden, sim, que é bem comum, né? American Bullies, tem apartamento. É uma coisa muito de brasileiro, né? Porque, por exemplo, na Itália é bem comum as pessoas terem cachorrão grande em apartamento. O que eu vejo a respeito dessa relação com raça e tal, é que, assim, eu não poderia afirmar que tem uma raça que seja mais propensa, né? Porque tem-se o mito de que algumas raças são mais apegadas. Tem animais que vocalizam mais, sabe? Tem animais que vocalizam mais. Então, assim, por exemplo, Basset Hound, animal que vocaliza bastante, entendeu? Então, assim, será que ele tem um problema relacionado à separação ou é porque ele realmente... É dele, né? Agora, é mais fácil a gente pensar num indivíduo, em vez de pensar numa raça que que desenvolva esse problema, né? Com relação a raças, assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte, de uma forma geral, as raças orientais, elas não exibem tanto o comportamento delas como as raças ocidentais, né? Até porque a relação deles, né, centenária, milenar, com os asiáticos era diferente do que a relação que os europeus desenvolveram. Então, são animais que se comportam também um pouco diferente. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, o meu Akita me mordeu do nada. Não é que ele tenha mordido do nada, é porque ele exibe menos sinais até te morder, entendeu? E voltando a essa questão da separação, parece, assim, isso aí eu não posso afirmar categoricamente, entendeu? Não estou falando de uma evidência científica, mas eles sofrem menos. E como a gente está falando, que até a própria relação, né, entre o animal e o tutor com essa pandemia mudou, né? Sim. Você tem ele mais em casa e tudo. E, como eu falei, a gente teve muito animal adotado. Sim. Né? E não necessariamente foram adotados filhotes. Isso é uma questão que interfere bastante até na própria adaptação. Totalmente. Essa adaptação leva muito tempo, leva menos tempo. Eu sei que vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Mas é uma adaptação que ela não é, e muitas vezes, fácil. Não é nada fácil. Porque o que acontece? As pessoas até de muito, muito boa vontade, né? Elas acabam pegando, né? Animais que estão aí errantes na rua, acabam pegando o animal de fazenda, às vezes pegando essas matilhas, por exemplo, que a gente vê aí andando pelo setor militar, né? Até que diminuiu bastante, animais das zoonoses. O que eu acho a respeito disso, né, é que essas pessoas, elas têm que colocar um pouco de razão nesse componente emocional que levou elas a adotarem. Por que eu estou dizendo isso? Para o próprio bem do animal. Elas têm que se preparar. Um animal adotado, ele tende a ser mais problemático do que um animal que ainda mais se for adulto, né? Especialmente. Porque você não sabe o que ele já passou. Não, exatamente. Você não tem como levantar um histórico de comportamento que ele tinha antes para saber se isso teve alguma alteração. Você não tem como saber quais são os gatilhos que vai disparar cada comportamento, né? Isso acaba dificultando a relação quando você adota um animal adulto. Filhote, isso é mais fácil, né? Mais tranquilo. Na verdade, quando você adota o cão, os 4 primeiros meses dele são essenciais, são cruciais na formação do comportamento. Então, para o gato, esse período vai até 2 meses, mais ou menos, e para o cão até 4 meses, mais ou menos. Não é assim, não, Fabiano, 4 meses, acabou, bateu a porta. Não é isso, né? Mas assim, você sabe que você está numa corrida contra o tempo. Então, ele vai aprender para ele o que é familiar e o que não é, quais são, como ele deve conviver naquele grupo, do que ele deve ter medo, do que ele não deve ter medo.
Os primeiros comportamentos básicos ficam mais fáceis de ser ensinados nessa época, o seu vínculo é mais fácil de ser criado. Então, os 4 primeiros meses, eles são muito importantes para isso. Quando você pega um animal mais velho, não é que não tenha jeito, mas é que, assim, fica mais difícil. Fica mais difícil, porque esse período que a gente chama de período de... em inglês é sociabilização, mas não tem essa palavra em português. Período de socialização. O período de socialização, ele é muitíssimo importante para o animal. Quando você perde esse período, a dificuldade fica muito maior. E aí, assim, essas adoções que aconteceram nesse período também me ajudaram muito a encher meu caixa. Porque vieram animais que as pessoas, assim, não sabiam lidar com eles. Você já deve ter visto, né? Por exemplo, a pessoa adota um gatinho feral, né? Gato é praticamente uma oncinha. E você resolve, né, que quer fazer uma caridade e colocar ele dentro de casa. É um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Você vai ter problemas com agressividade, com fuga, com medo. Porque esse animal ele não está adaptado ao convívio humano. E talvez ele esteja vivendo na rua ali há gerações, né? Inclusive, tem até aqueles sistemas, né, de contenção de populações, que é você manter esses gatos acelvajados no lugar onde eles estão. Você castra e mantém, né? E assim você evita que outra população venha e ocupe aquele espaço. Exato. E com relação a... Esse, assim, eu tive um cliente que adotou uma cadela. No dia que ele levou para castrar, ele descobriu que ela estava prenha. Foram 9 filhotes. Sim. A gente conseguiu doar, mas assim, a gente vê assim, a diferença de comportamento até entre indivíduos na mesma ninhada. Certamente. Eu tenho ali filhotes dela que são extremamente dóceis, tranquilos. Tem uma que é o demônio. Né? Mas, por exemplo, ela respeita a atora que pegou, obedece, mas ela tem, a gente vê que ela tem como é que eu posso dizer assim, ela tem um gênio mais forte. Então é mais difícil de dobrar. Então até mesmo entre indivíduos que teoricamente teriam a mesma origem, base, né? Sim, você vê que tem essa alteração. Sim. Né? E eu imagino isso assim, em cães que estão, por exemplo, em abrigo e são adotados. Eles têm uma rotina, como você estava falando, diferente e passam para uma rotina com menos animais. Isso interfere bastante ou não? Nossa, muito, interfere muito. Interfere muito. Assim, de uma forma geral, cães são muito ligados a pessoas. Mas dependendo, né, do animal, dependendo do tipo de origem, né, muitas das vezes, como eu falei do gato, né, tem populações também de cães ferais, cães acelvajados. E essas populações, geralmente elas vivem em torno de cidade, né, revirando lixo, próximo de lixões, às vezes caçando em algumas áreas de reserva, né. Esses animais, eles vão ser animais que vão ter muito mais dificuldade de se adaptarem. Se você conseguir pegar algum. E com relação a essa diferença entre indivíduos, isso é muito importante, você pensar num animal que se adapte à sua rotina, né? Às vezes as pessoas têm a tendência de escolher, chega numa ninhada, seja uma ninhada de vira-latas, uma ninhada de cachorros de raça, as pessoas chegam e geralmente elas querem escolher, ou elas escolhem o mais espoleta, né, o mais doidinho, ou elas escolhem o mais, aquele que está lá no cantinho, mais, né, quietinho. Mais quietinho. E geralmente a maior parte das pessoas não está apta a lidar com esses dois tipos vou chamar de temperamento, né, que é um termo que a gente já pode usar. Essas características desses animais, esses dois tipos, elas dificultam a interação com quem não tem experiência. Aquele animal que é mais tímido, né, nessa ninhada, por exemplo, que você estava falando de vira-latas, né,
são vários animais. Eles podem, inclusive, ter pais diferentes, né? Então, às vezes um deles, né, um pequenininho, fica lá no canto e tal, e a pessoa, vou pegar esse aqui. Às vezes vai ser um animal extremamente medroso, um animal que avança por medo, um animal que, às vezes, você queria um animal para ficar interagindo, ficar sentado no seu pé quando você está vendo televisão, às vezes ele não vai querer. Claro que eu não posso afirmar isso de um filhote que tem 2 meses de idade, entendeu? Eu estou falando de tendências, que pode acontecer, pode. Existe algum fator genético que determina o comportamento? O comportamento está ligado em determinada medida à genética. Sim, ele está ligado à genética. Tem determinados genes que quando a gente sabe, poxa, quando está presente, quando esse gene aqui está presente, a gente sabe que a possibilidade do indivíduo, né, ele exibir aquele comportamento é muito maior. Agora, não é determinante, a genética não é determinante. Como o meio também não é determinante, porque você tem que ter uma conjunção favorável de genética e meio. E essa conjunção favorável de genética e meio, eu digo favorável é para qualquer comportamento, não é que seja bom. Sei lá, um indivíduo que tem fobia de ruído. As condições favoráveis a formar um comportamento de fobia a rumores. Por exemplo, esse exemplo mesmo, né, 60% do componente desse comportamento é genético. De barulho. Sim. Salvo engano, 60%. Então, eu não vou afirmar não, né? Porque assim, mas eu lembro que é um componente alto, assim, como também o componente de medo. O componente de medo tem um componente muito alto genético, né? Então, existe, lógico, né, toda a influência que você pode dar para o animal não apresentar aquele comportamento, mas ele pode apresentar. É por isso que a gente recomenda que um animal medroso ou um animal que tenha fobia a ruídos, que ele seja afastado da reprodução. Exatamente por esse fator genético. Exatamente. É interessante. Tem outras características que são desejáveis que também isso pode acontecer, né? Por exemplo, cães de trabalho relacionado a trabalho policial, a gente sabe que existe um determinado gene que está presente em pessoas e também em animais que tem uma tendência a gostar de esportes radicais, assim, qualquer atividade que gere muita adrenalina. Acho que a gente trabalha por isso seria benéfico, né? Exato. Porque você precisa, por exemplo, o trabalho policial, você precisa de um animal que, lógico, ele não pode ser completamente translocado, né? Mas você precisa de um animal, sim, que ele tenha um animal que busque, que queira aprender com o ambiente que está ao redor dele. Mais adaptável? Mais adaptável também. Ele não pode ser um cão nem ativo demais, não pode ser um cão hiperexcitável, nem hipoexcitável. Ele tem que ser mais para hiperexcitável. Ele tem que ter um pouquinho disso. Agora, se você se errar na medida, ele já não serve mais, porque aí é aquele cachorro que liga muito rápido, né? E você não consegue desligar. Então, tem também isso, né? Tipo, o que faz a comida tá boa ou não, muitas vezes é a quantidade de sal que você põe, né? Ou de pimenta. Que aí modifica o sabor, né? Exatamente. E a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que relaciona um fator ao outro. Por exemplo, talvez seja polêmico ou não, a questão da castração e alteração de comportamento. Sim. Isso é real? Isso não é real? Você Sim. vai
extinguir por completo um comportamento ou não, se você castrar, porque, pelo menos assim, eu vejo muito até na rotina clínica a questão de, castra porque o seu animal vai ficar mais calmo. Sim. Castra porque ele vai parar de fazer isso. E o que eu tenho observado ao longo do tempo é que não é tão assim pelo automático. Contrário. E não é automático, e digo mais para você, sabe, Bucão, o que a gente tem bastante evidências, né, hoje, inclusive o meu doutorado vai ser exatamente sobre isso, né? Eu vou acompanhar alterações comportamentais, hormonais, fazer as correlações, né, necessárias associadas à castração. E o que a gente percebe, né, é que pode haver, por exemplo, um aumento de agressão por medo. Porque quando você, por exemplo, você castra um macho, você está tirando a testosterona. Que a testosterona, o que a testosterona gera? A testosterona, ela gera intrepidez no animal. Quando você tira as gônadas, esse animal ele vai tender a se recolher e vai ter uma tendência a ter mais medo. A maior parte das agressões são por medo. Então o medo acaba sendo um dos principais gatilhos de agressão. Sim. E que o animal se sente acuado. Exato. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Não, esse bicho é muito bravo, esse animal ele é muito feroz. Na verdade, ele só está, do ponto de vista dele, se defendendo. E voltando para a questão da castração, a gente tem algumas evidências que, por exemplo, aumenta os problemas de separação. Os problemas de separação têm uma tendência a melhorando um pouco, mas vocalização aumenta, né? Aumenta tem outros problemas relacionados, por exemplo, à briga entre fêmeas, que muitas vezes está associada à castração. Então, as fêmeas se tornando mais agressivas pós-castração, é isso? Sim. Entre elas? Entre elas. Ou, assim, lógico, vai ter situações que eu vou recomendar a castração como parte do tratamento comportamental. Sim. Eu vejo uma questão assim, castração como controle populacional, eu acho Show. Que é... Exatamente. Essencial. Né? Mas exatamente sim. A pergunta que eu fiz foi exatamente por essa questão de se ouvir muito, de que castra que ele vai ficar mais calmo, sim. Castra que ele vai ficar mais comportado, ou para fêmea, castra que ela vai ficar mais tranquila em casa. Mais tranquila, e muitas vezes isso não é o caso. E sobre essa questão, né, você consegue perceber que a castração é usada como panaceia. Tudo coloca uma castração. Agora, na verdade, a gente tem que observar, mais uma vez, o indivíduo. Esse indivíduo ele vai se beneficiar disso? Essa família que ele está inserido, vai se beneficiar disso? Não vou entrar nas questões de outras questões sobre câncer, que eu também acho discutível. Os estudos mais recentes, até conversando com alguns colegas e tudo, é que em função da castração precoce, você tem fechamento precoce de linha óssea, você pode favorecer o surgimento de tumores ósseos mais para frente. Então, o ideal é você esperar aí um desenvolvimento mais completo, ver, assim, a minha opinião, ver como é que é esse animal dentro daquele ambiente em que ele está, se isso vai ser favorável, se você não vai. É óbvio que se você tem um macho e uma fêmea de mesma ninhada, não é o ideal que você deixe eles estarem reproduzindo a ponta direita. Claro. Sim, não tem como separar. Então, sim. A gente vê, lá em casa eu tenho um casal, são irmãos, e no primeiro cio da minha fêmea eu castrei o macho, porque ficou insustentável. Eu despachei ele para casa das minhas filhas, falei, fica aí 15 dias, depois volta para me dar sossego. Sim. Né? Mas em compensação, o outro da minha cunhada que eu castrei, ele continua montando na fêmea, independente se ela está no cio ou não. Então, ou seja, a castração não modificou este comportamento dele, o que muitas vezes acaba se dizendo assim, castra que ele vai parar de fazer isso. Foi exatamente nessa questão que eu quis levantar essa tem questão de comportamento aprendido, né, Bucão?
Tudo que você tem de... O animal tem a parte que é relacionada à fisiologia da reprodução. Mas depois que o animal aprende aquilo, você já tem a parte aprendida do O comportamento. desaprender é mais difícil. Exatamente. Ainda mais uma coisa que você tem um prazer imediato naquilo. E, além disso, o comportamento sexual, né, o comportamento de monta em cães, ele está muito relacionado com a ansiedade. Então, você às vezes castra, o animal fica mais ansioso e vai montar ainda mais, entendeu? Porque ele muitas vezes se alivia daquele jeito, né? Ele está relacionado também a outros comportamentos. Por exemplo, eu não gosto muito de usar o termo dominância porque ele tem sido vulgarizado, sabe? E dominância não pode ser usada, um tipo de comportamento que o cão pode exibir, e não pode ser usado esse termo para resolver todas as questões que vão se apresentar, problemas comportamentais que vão se apresentar a respeito do cão ou do gato. Né? Gato pior ainda falar a respeito disso. Mas o comportamento a monta, ela está relacionada também a essa relação, né, de dominância. Naquele momento, por aquele motivo. Então pode ser assim, por exemplo, nesse caso, você tendo fêmeas montando em machos, tudo estaria mais relacionado a essa questão da dominância do que a própria questão hormonal? Aí depende do contexto, né? Porque às vezes as fêmeas montam nos machos para sinalizar que elas estão aptas à monta em cães. Elas começam a montar. Você pode notar, a cadela vai entrar no cio, antes de entrar no cio, ali no proeste, ela começa a ficar brincalhona. Porque em bovino a gente percebe isso mais, acaba sendo, quando você observa e tudo, acaba sendo também um sinal de cio, se não me falha a memória. Sim. Tem muito tempo que eu não mexo com bovino. O bovino tem aquele comportamento de Fleming, né? E no caso da fêmea do cão, ela começa a ficar brincalhona, chamar ele para brincar, e aí ele começa a querer investigar também, né? A fêmea, e começa a investigar, né, a área ali do períneo dela, e só quando ele tenta ser um pouco mais ousado, quando ele vai montar, geralmente ela refuga. Às vezes chega até a bater nele. E depois ela reinicia a brincadeira. Quando ela vai chegando mais para perto do cio... São as preliminares. São as preliminares, que, cara, para o cachorro às vezes podem durar dias. E quando chega na época do cio mesmo, aí aí acontece... ela vai ficar receptiva, vai brincar, mas vai parar, vai ter aquele embandeiramento de cauda e o cachorro vai montar, né? E aí, depois que eles aprenderam isso, fica bem difícil tirar. A castração, ela vai ser bem útil para caso de micção inapropriada. Aí ela ajuda bastante. Eu diria assim que ajuda mais de 60% dos casos, 65% dos casos, por aí ela ajuda bastante. Por isso que assim, hotelzinho... Quando você diz essa questão de micção inapropriada, seria aquelas questões de marcação de território dentro de casa. Marcação, exatamente. Já ação para tudo que é lado. Isso. Aí realmente, a maior parte dos casos ajuda bastante, sabe? Agora, é por isso que, por exemplo, hotelzinho, esses lugares assim... Só pega animal castrado. Só pega animal castrado. É para evitar aquela confusão que fica, aquela mijação, né? Usando bom português, para um lado e para o outro, né? Chamado de micção inapropriada. Que, assim, os animais ficam ali marcando um marca em cima do outro, aí às vezes um faz xixi em cima da cabeça do outro, né? No pé. Exatamente. E aí a castração ela ajuda bastante. Nesse caso. Então, assim, como eu falei, essa questão de comportamento e hormonal, eu sei que interfere, mas nesse caso não interferia nessas questões que a gente estava comentando, né, de mudança daqueles comportamentais, faz que ele vai melhorar na hora. Isso, assim, eu vejo também, assim, desculpa a crítica que eu vou fazer aos colegas, mas de uma forma geral também isso, porque tem um impacto financeiro muito grande também no dia a dia do veterinário, né? E como a castração ela é uma cirurgia, assim, que ela é muito difundida, ela muitas vezes representa um ganho grande para as clínicas, para os hospitais, né? Então, acaba que muitas das vezes o veterinário, ele
faz porque ele pensa muito também no controle populacional, né? A gente nunca sabe com que tipo de proprietário ou tutor você está lidando, não sabe o que o cara vai fazer com aquele animal. Com a intenção, né? Com a intenção. Então, assim, você acaba recomendando a castração. Mas o que eu diria era para os nossos colegas, para quando forem pensar em castrar, para eles pensarem naquele indivíduo. E se forem castrar por razões comportamentais, pensem 2 vezes. Porque a gente tem boas evidências, né, de que boa parte dos problemas pioram. Então, chama um colega comportamentalista, né, converse com ele para ver se aquele caso específico seria um caso que a castração resolveria. Exato. Legal. E a questão de introdução de um novo animal dentro de algo também que aconteceu muito nessa pandemia. Às vezes o cara já tinha um e aí resolve colocar outro. Como é que seria a melhor forma de se fazer isso? Porque de forma abrupta eu sei que não é o ideal. Uhum. Chegar assim, beleza, você tá aqui, trouxe mais um, fica aí, se virem, tô saindo. Né? E tem acontecido muito. Eu sei que tem alguns casos, já peguei alguns gatos, que assim, se deram bem assim, de imediato. De cara, né? De imediato. Mas já peguei casos em que você tranca um, solta o outro, depois você solta um, tranca o outro e vai. É tranquilo é algo que é tranquilo, assim como a gente estava comentando aqui, como varia muito de indivíduo para indivíduo, às vezes pode ser que esse indivíduo não se sociabilize de forma alguma? Então, cães, nesse sentido, muitas vezes são menos problemáticos que gatos. Quando você está falando em gato... Gato é mais... Gato não é como, até brinquei, que ele é antissocial, você falou que ele é menos social. Isso, ele é menos social. É porque eles são indivíduos assim, meu entendimento, eu posso estar errado. Eles são animais de característica de predador. Então até a sociabilização entre um e outro é sempre mais complexa. O que acontece é que, assim, se você for pegar, o gato foi domesticado muito mais recentemente que o cão, né? Até porque o cão tinha uma função de trabalho acabou, maior, e o gato, na verdade, controlava a praga ali, então tá beleza, vamos trazer o dele para perto. E foi basicamente isso. Basicamente isso. E também foi... já tem evidência que populações humanas, por razões religiosas, ou mesmo, tipo assim, de gostar, né? Tentaram realmente, ativamente, trazer os gatos para próximo, né? Quando que com o cão, isso aconteceu de forma quase que natural. Eles acompanhavam os nossos antepassados, né? Pegando restos de alimentos, às vezes serviam de alimentos para os nossos antepassados, e começou uma convivência meio que harmoniosa, porque os cães alertavam da presença de predadores, alertavam a respeito de ataques de outras tribos, etc. Então começou a ser vantajoso também para o ser humano ter o animal ali perto. Tanto que você tem uma variedade de raças de cão imensa, muito maior do que de gato. Sim, sim. Porque, a princípio, o cão era um animal de trabalho. Eu diria que, assim... Guarda, trabalho, não era ainda um animal de companhia. É porque, assim, não dá pra gente estabelecer exatamente o momento em que o cão começou a ser visto como um animal de companhia, né? Ele fazia parte daquela comunidade humana ali. E a gente tem, assim, por exemplo, mesmo no próprio Brasil, né, quando chegaram os colonizadores, tiveram tribos, né, que, cara, gostaram tanto dos cachorros que as mulheres amamentavam os cães nos seios, né? E, então, assim, essa relação que a gente tem com o cão, ela sempre foi muito mais próxima do que foi com o gato. E, voltando nessa questão da função, realmente, o cão, ele sempre teve uma função, até o século XIX, a gente não tinha separação muito bem entre raças. A gente tinha, assim, esse é um cão para guarda, esse aqui é um cão de colo da princesa. Tipo assim, esse é o cãozinho de casa e esse é o cãozinho do quintal. Isso mesmo. Tinha tinha por tipos. O que você quer fazer, né?
Mas a divisão por raças ela começou depois, né? E teve relação com as teorias de eugenia, etc. Mas, voltando na questão do gato, né? O gato, o antepassado dele, o antepassado selvagem do gato é um animal solitário, que se reúne para se reproduzir. A gente forçou o gato a ser mais social. E quando, cara, as pessoas, cara, olha, quer ter um gato, gente? Agora eu vou falar com você. Você quer ter um gato? Tenha um gato. Não tenha 10 gatos. Os gateiros, eles têm isso, né? O cara gosta de gato, ele vai pegando um e pega outro, pega outro. Gente, você tá fazendo um inferno entre eles, né? O inferno de Dante. E... Sim, porque, assim, quando eu vou confessar meu erro, na chácara eu tinha 9. Nossa. Mas era uma chácara. É bem mais fácil. Então eles tinham espaço para se afastar, né? Para se afastar, só realmente reunião para dormir. Uhum. Mesmo assim, nem eram todos que voltavam para casa de noite para dormir no mesmo dia. Sim. Então, assim, eu tinha espaço. Né? Eu acho que isso também facilita Com a certeza. Convivência deles, né? O espaço é essencial. Assim, hoje eu não tô afim de ver tua cara, não vou nem aparecer por aqui. Uhum. Né? Então aí, mas quando você pega um apartamento ou bota 5, 6 gatos junto, é mais realmente, complicado. É muito complicado. Até porque, assim, o gato, ele vai ter uma relação... cada animal vai ter uma relação única com o outro. Aí, muitas vezes, você tem em casa 6 gatos. E quando você vão ver os grupos que tem ali dentro, você tem 6 gatos, mas você não tem um grupo só. Você, às vezes, tem 3 grupos de 2. Porque tem alguns indivíduos que se dão bem ali entre eles e outros que, assim, tentam se evitar ao máximo possível. E aí você tem que fazer... Aí vem porque na metodologia, né? Você tem que realmente estar observando ali, né? Quase que fazer um etograma para poder reconhecer quais são esses grupos, né? Qual é a interação entre eles, para você resolver os problemas de comportamento. E aí, assim, quando você coloca animais juntos dentro de uma casa, você está colocando gato, né? O gato que chega, é sempre melhor você restringir espaço. Então, restringe esse novo. Exato. Restringe o novo, porque a casa, ela já tem um gato que mora lá, ou vários gatos, que não estão acostumados com aquele gato novo, e é um processo de adaptação. Esse animal ele vai se adaptando àquele ambiente, né, até que tanto os animais que já estão na casa e ele consigam conviver, ou não. Às vezes esse processo vai acontecer o que você falou, prende um, solta outro, solta um, prende outro. Você passa a vida inteira assim. Passa a vida inteira assim. E tem, assim, feromônios que podem ajudar também, né? Tem o... Bom, vou fazer propaganda grátis aqui, né? Mas tem, por exemplo, o Fairway Classic, né? Uhum. Que... Tem agora também o tal do Serenex. Serenex, sim. Eu ainda não usei. Tem o Fairway Friends, mas todos esses feromônios, eles foram desenvolvidos para poder facilitar a interação entre animais, né? Pro cão, tem o Adaptil. Uhum. Eu recomendo o uso, né, quando você está fazendo essas adaptações, porque facilita a vida. Apesar de eu achar que ainda falta ainda falta um pouco mais de trabalhos um pouco mais robustos nessa área para a gente garantir que tem uma efetividade realmente alta. O que eu noto no meu cotidiano é que, para alguns casos, parece que funciona muito bem, e para outros que não funciona. E eu não sei dizer exatamente o porquê, né? Exato. Tá. A questão também desse comportamento de filhote, quando você adota, assim, ensinar ele a fazer onde não tem, porque, pelo que eu tenho reparado, assim, a maioria das reclamações que chegam pra gente é cães que aprendem rápido, cães que não aprendem nunca, e cães... a gente vê muito essa questão de dizer assim, coloca em tal lugar. Agora sim, vou colocar perguntas que me foram sugeridas. Claro, né? Claro, vai lá. É real
isso de que se eu determinar aonde ele vai fazer, ou o ideal é que você espere para que ele determine aonde é o local que ele vai se adaptar melhor. Mas você está falando de Porque o que eu vejo muito assim, a gente assim, compra um cachorrinho novo e fala assim, ele vai fazer xixi dentro do box do banheiro de empregado. Entendi qual é a pergunta, agora que eu entendi. Entendeu? Mas às vezes ele não está afim de fazer só lá. Eu sei que o ideal... Ele quer marcar a casa inteira. O ideal é que você eduque ele a fazer num único local até que ele complete as vacinas e possa descer, porque o passeio é algo que auxilia muito nisso, até diminuir um pouco o estresse do animal, né? E aí é real isso de que você consegue, assim, quando é filhote, os comportamentos acabam sendo aprendidos de forma mais fácil. É verdade. Sim. Né? Então... Mas existem cães que não aprendem. Tem cães não que têm muita dificuldade. Ou eles não querem aprender. Não, tem cachorro que tem dificuldade mesmo. Tem a variação individual, cara. Tipo assim, tem crianças que têm mais facilidade para aprender, tem crianças que têm menos facilidade, né? Animais isso também acontece. Porque isso que é um problema para nós não é necessariamente um problema para a espécie, entendeu? Para o cachorro, ele está se lixando, muitas das vezes. E o que acontece? A maneira básica como os animais são criados, né? Assim, a gente adota uma postura não de ensinar o que tem que ser feito. A gente não ensina o cachorro o comportamento que a gente quer. Impõe que seja feito. A gente impõe que seja feito e a gente pune quando ele faz errado. A gente tem um comportamento menos proativo e um comportamento mais reativo. Isso é péssimo quando você está lidando com comportamento. Então, assim, primeiro, as pessoas não gostam disso. O filhote chegou, o filhote de cão, no caso, ele não pode ficar solto na casa inteira. Vezes ele já chega limpinho, sabendo, né? Sabendo, isso. Enterrar, fazer tudo certinho. Como a maioria dos gateiros, o gato é mais evoluído. Nesse sentido, eu concordaria em gênero, número e grau. O cachorro, as pessoas, o que acontece? Pega e solta o cachorro na casa inteira, um filhotinho. O que acontece? Se você solta um filhotinho na casa inteira, é inevitável que ele faça xixi na casa inteira. O ideal, então, seria restringir esse espaço dele. Exato. Até ele se adaptar ao ambiente. Sim. E assim, você também manter ele com um espaço restrito. Manter ele com espaço restrito, sendo que você vai ser responsável por tirá-lo do ambiente várias vezes ao dia para poder tirar e fazer atividades programadas com ele. Rotina, que foi o que a gente começou a falar. E rotina de exercício, treino, sabe? Cara, o cachorro tem que ser treinado. E você pensar, assim, quando você começar isso, você começa numa área mais restrita. E aí, conforme o animal vai ganhando maturidade, você pode ir ampliando a área dele. Uma coisa que é muito importante também, que aqui no Brasil também o pessoal tem um problema gigante com isso, né? Os proprietários de uma forma geral, com relação ao treino de casinha. Ele ficar dentro da casinha dele e você retirá-lo dali em momentos específicos do dia, para poder treinar, etc. Mas o que eu vejo muito, pelo menos assim, na minha rotina, assim, questão de casinha, quando se diz um local específico. Não, tô falando da minha casinha mesmo, caixa de transporte. Não, na caixa de transporte. Porque eu vejo, pelo menos na minha rotina, assim, caixa de transporte, cara, é só para quando você vai viajar. Isso, aí aquilo vira um horror pro cachorro. Aí o cachorro não quer entrar de jeito nenhum, aí os relatos que eu tenho assim, eu preciso botar um sachê lá dentro pra ele entrar, não quer entrar de jeito nenhum. Ou você acaba colocando que nem desenho animado, né? O bicho lá dentro. Aquela luta pra colocar lá dentro. Aquela luta pra colocar o animal. Então, as pessoas tem essa posição, né? Não, só vou mexer com isso quando eu for viajar. Porque educar dá trabalho. E se você faz isso de maneira paulatina, você pega e ensina o animal a entrar numa caixa, se acalmar dentro dessa caixa, dormir nessa caixa. A gente pode dizer que, na verdade, assim, a gente tem que condicionar ele aos comportamentos específicos que a gente quer. Sim. É isso? Sim, até porque, Bulcão, a gente estava falando de filhote, de educação de filhote, né? Um filhote de cachorro, ele dorme... nos primeiros meses dele, é em torno de 18 horas por dia. Então, fica às vezes naquele excesso de estímulo, luz para tudo que é lado, televisão acesa, criança gritando, correndo para tudo que é lado. E aí o pessoal fala, nossa, esse cachorro é impossível. Lógico que ele é impossível, você tornou ele impossível.
Porque ele tem energia. Quando ele não gasta energia, como ele está sempre aceso, né? O que acontece é que ele fica mais chato. Como criança quando não dorme. E aí você tem um cachorro muito mal educado. Se você fizer um bom treino, né, por exemplo, de restringir o seu animal num espaço, e depois você vai lá, você vai ser o agente ativo de tirar ele, colocar no jornalzinho, você vai conseguir controlar os momentos que ele vai fazer xixi. Porque geralmente ele não faz xixi onde ele dorme. Geralmente. Né? Lógico, se passar o tempo dele lá dentro, ele não vai aguentar e vai fazer em cima dele mesmo, mas geralmente ele não faz. Você tira e coloca ele no lugar que você quer que faça, no jornalzinho. Ele fez, você já dá um petisco ali para ele na mesma hora. Paga ele pelo comportamento que você quer. Agora, o que a gente faz? A gente deixa solto, fala, não quero prender. Mas quando não faz briga, bate, reclama. Exato, reclama, né? Começa aquela coisa, cada um na família começa a colocar a culpa um no outro, daquela situação. Porque você não desceu? Porque não sei o que, exato. E outra coisa também sobre essa questão de descer, né? A gente precisa, até os 4 meses, a gente não pode deixar o cachorro só preso no apartamento. Se a gente fizer isso, a gente pode... Quer dizer, você provavelmente vai ter que me chamar depois. Porque geralmente o que eu aconselho é que você comece a sociabilização um pouco mais precoce, assim, tomando, obviamente, todos os cuidados. Sim. Porque ele tem contato com o animal que seja vacinado. Isso mesmo. Um ambiente limpo. Mas que realmente, assim, sair para passear mesmo só depois que termina todo o protocolo de vacina. Mas, geralmente, eu aconselho que essa sociabilização seja feita de forma gradual e com ele pequeno. Isso. Porque isso facilita até a sociabilização com outros animais ao longo do tempo. Isso mesmo. Certo ou errado? Você tá super certo, Bucão. Acertou, miserável! Na verdade, cara, assim, você tem maneiras de fazer isso. Coloca seu cachorro num carro, leva ele para sair, você chegar por exemplo, num estacionamento de supermercado. Fica passando gente ali toda hora, às vezes pessoas com cachorros, etc. Coloca ele no colo, ele é pequenininho, para ele ver. Ele não precisa tocar nesse momento, ele não precisa ir pro chão, sabe? Só para ele ver o que está acontecendo ali. E depois não ficar com medo, sabe? De aproximação de pessoas. Pega o seu filhotinho, uma coisa que eu gosto de fazer passeio no shopping. O shopping, todo dia antes de abrir, geralmente eles limpam todo o piso ali com amônia quaternária. Então, a possibilidade de ele pegar alguma coisa fica bem mais baixa. E hoje em dia a gente tem uma gama de ambientes pet-friendly absurda. Sim. Né? Desde que tenha uma boa higienização, né? Então, por exemplo, um shopping é um local que aqui até que a gente nem vê tanto. Né? Só raríssimas exceções. Uma vez, acho que no Parque Shopping, o cara tava com um casal de São Bernardo. Fazendo o quê? Não sei. Dando aquele rolê, né? Monstro, né? Sim, são monstros. Né? Mas então esses passeios, como levar o cachorro ao shopping para dar um rolê, é uma ideia interessante para que ele tenha contato com gente e outros animais. Exatamente. Então esse contato com gente também é importante. É essencial. Nesse processo de socialização inicial. Ele é essencial, Bucão. Porque se você não faz isso, depois as pessoas vêm com aquelas ideias, né? O meu cachorro não gosta de... O meu cachorro não gosta de preto. A família inteira é branca. O cachorro nunca viu uma pessoa preta. O que você acha que vai acontecer quando ele vê uma pessoa preta? É estranho para ele. É estranho para ele. Do mesmo jeito, numa família que todo mundo é preto, chegar uma pessoa branca... Para ele é estranho. Para ele é muito estranho. Então, assim, como eu disse, ele está habituado... com um determinado grupo de pessoas que tem determinadas características. Então você precisa levar ele para conhecer gente de todo tipo. Já peguei casos graves de agressão que aconteceram justamente por isso. Porque a pessoa não sociabilizou esse animal, não socializou, né? Essa palavra não existe, foi mal, galera. E acaba não adaptou ele da maneira correta. Não adaptou da maneira correta, isso mesmo. Não adaptou e o cachorro vai... o animal vai crescendo, vai se tornando
um cachorro cada vez mais problemático. Porque muitas das vezes, o que as pessoas aprendem, né? Tem esses programas de televisão aí, a maioria é muito ruim, para falar a verdade, viu, gente? Não aprendam com eles. As pessoas aprendem a resolver tudo por enfrentamento. O cachorro avança em crianças. Aí o cara pega, enfia uma focinheira, coloca um monte de criança em volta do cachorro, todo mundo passando a mão. Só aumenta a situação de estresse. E você sabe por que o animal para? Porque ele entra num processo chamado flooding. Seria imersão. O animal ele fica tão desesperado que ele paralisa. Então, na verdade, você não modificou aquele comportamento. Você aumentou o trauma de tal forma que ele não reage. Ele não reage mais, exato. Aí as pessoas falam assim, olha só esse animal, ele está tão calmo, ele antes avançava em criança, e olha agora como é que tá. O cachorro tá assim, ó. Na verdade, ele está travado. Ele está travado, isso mesmo. Porque aí entra naquele processo, né? Luta, fuga ou paralisia. E muitas das vezes o cachorro, ele antes lutava, porque ele tinha medo. Ele viu que não dá mais, né? Acaba que aquele estímulo do medo acaba sendo tão intenso, que ele para. Que ele trava. Exato. E aí, do ponto de vista de bem-estar do animal, você está fazendo um lixo. A Netflix, há pouco tempo, lançou uma série. Não sei se que é a você já pessoa viu. e o animal. Como é que é o mesmo nome? Intervenção canina. Sim, não é porque eu acho que não é nós fazendo propaganda. Na Amazon que tem um que é tipo como se fosse uma competição. Não é esse não. Cão e animal. É bem interessante, por sinal. Não, esse daí eu nunca vi. Inclusive eu tô a fim de ver. Mas esse esse novo aí da Netflix é um cara, que ele fica assim, o cachorro, primeiro, eu só assisti o primeiro episódio, porque eu já tinha ouvido falar e falei, nossa, cara. O cachorro tem medo, por exemplo, nesse caso específico, ele tinha medo ele agredia outras pessoas. Agredia pessoas. O cara adotou, era um pitbull sem uma pata, uma pitbull, salvo engano, e ela agredia pessoas, de uma forma geral. Aí, qual foi a técnica básica que o cara usou? Toda vez que chegava alguém perto, se ela quisesse avançar, tranco. Você acaba promovendo um estímulo negativo que ou descamba ou trava. Exato. Você colocou... O que ela aprendeu? Eu não vou mais avançar porque toda vez que eu avanço eu tomo tranco. Mas no final do episódio, ele chega e fala assim, olha, você sempre vai ter que ficar de olho nela. Porque ela pode sim... porque se ela não... Como acaba sendo um comportamento aprendido, se ela não tá com aquela mesma guia, com aquela mesma força, com aquele mesmo tranco, ela vai voltar a atacar. Exato. E tem outro problema também, que é porque você tem que pensar no porquê que ela está tendo aquele comportamento. Por que este animal está avançando em pessoas? Este animal está avançando em pessoas porque ele era um cachorro de mendigo, salvo engano, e tinha medo de pessoas. Ele defendia o mendigo que ela vivia, inclusive perdeu uma pata porque foi baleada, né? Ou seja, tem todo um trauma gerou aquilo. Exato. Que o ideal seria você trabalhar esse trauma que ela teve para retirar esse gatilho dela atacar, isso? Exatamente. E não promover um estímulo... Ao invés de você promover um estímulo negativo, um estímulo aversivo, quando ela vê uma pessoa, para ela não avançar, você tem que transformar a pessoa num estímulo positivo, o que a gente chama de contracondicionamento. Você começa a condicionar uma coisa que antes era negativa em uma coisa positiva. Isso chama contracondicionamento. E aí você vai fazendo contracondicionamento e dessensibilização, que é apresentando esse estímulo aos poucos para que ele deixe de ser um estímulo ruim, que tem uma conotação ruim. Entendi. E aí, daqui a pouco, assim, o que a gente espera é que o animal passe a gostar de pessoas com o tempo. Agora, é um processo lento? É. Gradual? Sim. Sim, mas principalmente animais já adultos,
Você teria que reensinar um comportamento. Reensinar, lá da base. E aí é muito mais complicado do que você condicionar um filhote a fazer qualquer coisa. Exato. Até porque quando esse comportamento já está aprendido, Vulcão, a gente não pode deixar, por exemplo, o animal, ele simplesmente exibir esse comportamento todo o tempo. Se você tem um cachorro que late na janela, toda vez que ele late na janela, ele está aprendendo a latir na janela. Quando você começa a fazer um processo para que ele não lata na janela, você começa a afastar ele da janela, impedir o acesso dele à janela, para que você possa ensinar o comportamento dele se acalmar. Toda vez que você falha nesse processo, você deixa o animal acessar a janela para latir para a vizinhança, ele rapidamente reaprende aquele comportamento que ele já tinha. Porque a curva de reaprendizado ela é muito mais rápida do que a curva de aprendizado. Construir um comportamento é muito mais difícil do que você aprender de novo uma coisa que você já sabia. Porque, na verdade, a gente nunca esquece. Uma parte nossa sempre lembra. Aí eu seria obrigado a confessar que eu cometo um grave, a cadeira da minha cachorra fuxicar a vida alheia na janela. Ela não late, mas ela sobe, se deixar, passa o dia inteiro cuidando da vida alheia, fofocando a vida dos outros. Mas isso não é um problema, é um problema para sua família? Não. Vocês ligam para isso? Não. Ela liga? Não. Então não é um problema, cara. É só o momento dela desestressar. Quando deixa ela sobe, olha o mundo e passa. Olha, se não é um problema para a família, não é um problema para o cão, estão todos de acordo, entendeu? Celso Russomano. E agora sim, outra também das questões que foram sugeridas. A gente tem alguns animais, o povo correlaciona muito com a questão de Shih Tzu, que tem o hábito de comer as fezes. Coprofagia, sim. Ou, como é o caso de alguns, ele não come, mas ele pega e leva para você para mostrar que fez. Sim. Isso está relacionado a estresse, como o povo diz, ou não? Tá, também. Mas olha só, para começar, do ponto de vista do cachorro, comer fezes não é nada anormal. A cadela come fezes para poder deixar o ninho limpo. De uma forma geral, existe hoje uma teoria a respeito desse tipo de comportamento, porque assim, 25% dos cães, independentemente, né, da raça, comem fezes. Então, por que é um comportamento tão comum? Porque esses animais, né, herdaram um comportamento ancestral de limpar o ninho, limpar a região. E para um cachorro, é alimento. Ele come aquilo de novo por isso. As pessoas falam muito do Shih Tzu, né? Mas assim, eu não posso dizer para você com certeza, falar assim, nossa, que o Shih Tzu come mais. Essa cadela mesmo que eu comentei que ele adotou, que ela estava prenha, depois que os filhotes nasceram, ele ficou com um dos filhotes, ela acabou adquirindo esse comportamento. E se mantém por conta do filhote que está lá. Normal. Esse comportamento dela pode ter sido desencadeado também pelo fato da permanência do filhote. Pode sim. Inclusive, até os 8 meses, eu posso dizer para você que dificilmente a questão da coprofagia do filhote, né, quando ele é filhotinho, eles são um porquinho mesmo, né? Mas geralmente isso não se resolve até mais ou menos uns 8 meses, para a maioria dos animais. Eu tenho alguns relatos que dizem que depois do primeiro cio a cadela melhorou bastante. Sim. Pode ser, pode mais ou menos mais ou menos a cidade. Exatamente, um período que tem muito a ver. E as pessoas tentam resolver coprofagia, mas geralmente ela não é um problema. Você pode pesquisar algumas doenças metabólicas, deficiências nutricionais, verminose, insuficiência pancreática exócrina, que são doenças que podem estar levando à coprofagia. Mas não necessariamente será causa. Geralmente você não acha nada, cara. Geralmente é comportamental mesmo. É comportamental mesmo, e assim, quando a pessoa me procura por isso, eu já falo assim, olha, amigo, não tem muito jeito não. É o que você acaba não modificando muito. Não modifica, e a comida é o que a gente chama de reforço primário. Ninguém precisa aprender a comer. Então, é difícil você tirar isso do cão. Ele vê aquilo como alimento. Aí cabe também a
ao tutor manter sempre o mais limpo possível. Exatamente. Porque aí ele evita também esse comportamento se perpetue. Mas agora tem uma outra coisa também. Lembra que você falou para mim do cachorro que traz as fezes? Geralmente, esse comportamento é o que a gente chama de busca de atenção. É o animal que geralmente você ignora aquele bicho, sabe? Tipo assim, ele acaba descobrindo que quando ele fica ensopado de cocô, quando ele rola no Você cocô... briga, você... Exato. E pro cachorro, ele não entende palavras, né? Ele, assim, entende, claro, entende uma ou outra, né? Mas, assim... Mas ele entende mais por repetição. Por repetição, associação, e ele começa a perceber que toda vez que ele faz isso, ele recebe atenção. Ele, bom ou mal... Na verdade, ele está buscando uma recompensa. Buscando uma recompensa, que pode ser o seu contato. O olhar para o animal, você olhar para o animal, tem tem experimento mostrando que aumenta, quando você troca o olhar com o cachorro, aumenta o seu nível de ocitocina e aumenta também o nível de ocitocina do cão. Então, existe uma relação, né? Pessoas chamam de ocitocina de hormônio do amor, né? Existe uma relação que é desencadeada pelo toque, pelo olhar. E para o cachorro, muitas das vezes, quando você dá um tapa, pensando que você está educando o seu cachorro, muitas vezes você está excitando ele. Tem cachorro que nem liga. Dependendo do porte. Dependendo do porte, dependendo do tipo de animal, dependendo da tua força. E aí, para você realmente ter um resultado que você... não, eu quero ser um mauzão, eu quero ser um macho alfa, eu quero ser o dominante, eu quero... Cara, você vai ter que virar um monstro, você vai ter que, assim, levar o seu animal num extremo que chegue naquele exatamente. Que a gente estava comentando, dele chegar a travar. Exatamente. Dele chegar, assim, de você ser de uma brutalidade tão grande que você consiga realmente... Na verdade, ele não vai ter o respeito por você, e sim o medo. Exatamente. E toda a relação que você tem com o animal, uma boa relação, ela se conduz na confiança. Isso não é papo de, sabe, de bicho grilo. A relação do homem com o cão se fundou com base numa coevolução que foi baseada no sentimento de ajuda mútua. Depois que começaram esses programas de televisão ensinando você a dominar o seu cachorro, a incidência de agressão aumentou vertiginosamente. Porque as pessoas começaram a tentar, né, aplicar técnicas, lidar de um jeito com o animal que não sem o devido conhecimento. Sem o devido conhecimento e usando técnicas erradas, né? Eu acho que o ideal realmente é que a gente, assim, agora assim, como diz, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Sim. O ideal é que a gente busque sempre um auxílio profissional adequado. Exato. Né? Como, por exemplo, acho que na veterinária, pelo que eu tenho visto, ainda são poucos os que se dedicam ao bem-estar e comportamento. Pouquíssimos. Por quê? Porque é algo que exige tempo e paciência. Sim, e assim, é uma área extremamente técnica e que os nossos colegas, de uma forma geral, nem conhecem a minha especialidade. As pessoas, de uma forma geral, quando o animal apresenta algum problema comportamental, é natural que o médico veterinário mande procurar um adestrador. O médico veterinário comportamental, ele deveria ser o primeiro a ser contactado. Por quê? Ele vai poder ajudar você a fazer um diagnóstico diferencial e ver o quanto daquilo realmente é só comportamento ou se você tem patologias associadas. Então, assim, o ideal seria que um animal, antes de começar qualquer processo de adestramento, ele passasse primeiro por um médico veterinário comportamentalista ou um zoopsiquiatra, né, como queira chamar, para depois ele ser encaminhado para um adestrador. E outra coisa também, gente, eu sinto dizer, mas 95% dos profissionais que trabalham nessa área, eles são muito ruins. Eles não estudaram, não têm nenhum treinamento.
quando fizeram treinamento, né, geralmente com pessoas e técnicas que não foram baseados em ciência, com pessoas que foram autodidatas, têm o seu mérito por isso, mas, por outro lado, que ficaram perdidas ali no próprio mundo e não quiseram aprender por uma metodologia que tenha comprovação científica. Não trabalham... É uma área que você tem que ter uma amplitude de conhecimento. Muito vasta, sim. Né? Porque você tem que entender que, assim como a gente conversou aqui esse período todo, tem que entender que isso aqui é do comportamento, é do indivíduo, isso aqui pode ser alguma patologia, por que ele está manifestando o comportamento dessa forma, por que ele está manifestando dessa forma, como você vai intervir ali. Então é algo que é extremamente amplo e não é do tipo assim, ele tem isso, eu vou fazer isso, amanhã ele está assim. Isso. Eu costumo dizer, Bucão, que não é funilaria e pintura, como diria lembra do André, nosso professor Selmy? Ele falava isso, né? Não é funilaria e pintura, eu roubei as palavras dele e uso sempre, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm quando elas me chamam, elas acham que eu vou chegar lá e eu vou resolver o problema delas. Eu falo, não, eu vim aqui para ensinar você a resolver o seu problema. Mas aí, acho que a questão exatamente, eu estava citando a questão dos programas de televisão. É que hoje em dia você tem catador de cães. Isso. E aí, assim, numa edição de programa, o cara resolve aquilo ali em um dia. Exatamente. Quando ele vai embora. E não é um dia. Uhum. Né? E é um trabalho que não é só você e o animal. É você, o animal, o ambiente, quem vai permanecer com este animal. Né? É um condicionamento mais amplo do que só chegar lá, resolvi aqui, tchau, fui. Sim. Né? É algo que toma tempo, exige dedicação, e é por isso que a gente tem, eu acho que a Dermato, junto com a gente, Dermato, que, cara, tem mais índice de não ter adesão ao tratamento. O maior índice de não adesão ao tratamento é Dermato e Medicina Veterinária Comportamental. Mas acho que é porque no caso do comportamento, o cara acaba dizendo, isso é mania dele. Também, e assim, comportamento tem vários fatores, assim, que primeiro que leva tempo para mudar, segundo porque as pessoas, todo mundo acha que entende comportamento, todo mundo acha que conhece, todo mundo fala, aí quando eu venho com essas ideias, né, que são meio subversivas, as pessoas falam assim, porque na minha casa não tem dessa não, aqui quando a chinela canta... as coisas acontecem. Aí quando você vai ver, né, o que realmente acontece não é isso, né? O que você percebe é que as pessoas, elas mascaram os problemas delas, né? E, cara, infelizmente, a gente ainda tem, se a gente for falar em cultura, né, e na maneira como a gente lida com o nosso as coisas que estão ao nosso redor, a gente tem essa perspectiva mesmo de tentar submeter, né? E as pessoas não conseguem parar um pouquinho para entender que, assim, peraí, ao invés de eu tentar dominar o meu cão, se eu tentar fazer alguma coisa que seja bom para os dois, vai ser bom para mim também. Vai ser bom para ele e vai ser bom para mim. Vai tomar mais tempo? Vai tomar mais tempo. Mas no final das contas, o resultado vai ser melhor. Então, você que está aí do outro lado da câmera, sabe? Abre o seu coraçãozinho, né? Comece a pensar, em vez de você pensar em como você vai resolver o problema do seu cachorro, pense em como você quer que ele se comporte bem. Você entende que tem uma diferença grande entre uma coisa e outra? Aí você vai começar a mudar a sua relação com ele. A diferença é que faz um profissional capacitado de um Exato. não capacitado. Opa! O que acontece também é que, como eu disse, né, a maior parte das pessoas elas não são capacitadas e o nível de instrução delas, dos profissionais que trabalham em comportamento de uma forma geral, é muito básico.
pessoas que elas não têm um nível de instrução adequado para o estado da arte que hoje a ciência do comportamento está. Agora, não são só médicos veterinários que estão habilitados a lidar com isso. Tem zootecnistas que lidam com isso, tem psicólogos que lidam com isso muito bem, né? Então, tem pessoas que não são dessa área de formação, mas depois vão buscar os meios para poder se entender, né? Existem, sim, excelentes profissionais de várias áreas. O médico veterinário ele seria bom para dar um encaminhamento para esses outros profissionais poderem trabalhar. Porque a gente pode fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas que podem acontecer, algumas determinadas doenças, patologias, que vão levar a problemas. Bulcão, por exemplo, uma coisa que acontece muito. A pessoa fala assim, olha, esse cachorro, ele é desobediente. Esse cachorro, olha só, manda ele sentar, ele não senta. Esse cachorro não senta, esse cachorro não serve para nada. Quando a gente vai ver, o cachorro é displásico. Entende? Você nota que o cachorro ele tem aquela cara de dor. Você olha pro cachorro, você vê, ou o cachorro é displásico, ou tem um problema de joelho, ou tem um problema de coluna. E aí eu posso depois pegar e chamar, né? O Dr. Renato esteve aqui há pouco tempo, falar, ó, por favor, Dr. Renato, dá uma olhada nesse cachorro aqui, porque eu acho que ele tem algum problema de quadril. Ou às vezes o animal é surdo. Aí a pessoa fala, eu chamo, não obedece, eu falo, não obedece, cachorro é um lixo. Aí você vai ver, fala assim, olha, esse cachorro é surdo. Acaba que é bem multidisciplinar, né? Sim, também. É bem multidisciplinar. E aí, eu vejo que o comportamento é uma área que é muito ampla, né? Tem muito espaço para muita gente trabalhar, e é uma área que só vem crescendo. Isso é bom, a gente precisa disso, né? Precisamos sim. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Agradeço a presença do Dr. Fabiano. Muito obrigado. Espero contar em próximas oportunidades. Estaremos aí, Dr. Bulcão. Se quiser passar as suas redes sociais, contatos. Então vamos lá. Para você que quer me seguir pelo Instagram, Dr. Fabiano Borba, @Dr. Fabiano Borba. Eu tenho um site que é o medvetcomportamental.com.br, e eu tenho um site também sobre adestramento, que é o Dog at Work, aqui ó, dogatwork.com.br, tá? Vocês podem me seguir aí, essa parceria aqui muito bacana com aí, o pessoal aqui do Plano B, e também o meu amigo de faculdade ainda, né? Dr. Bulcão, Algum tempo. Cara muito querido, muito simpático, muito carismático, e que vai acabar ficando rico fazendo isso, viu? É bom que a gente ajuda os amigos. Com certeza, se você ficar rico, cara, é bom que eu vou participar de graça nos churrasquinhos na sua casa. É isso aí, esse foi mais um dos nossos podcasts, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, de convidados, podem mandar, a gente vai olhar, responder na medida do possível, e assim que elas forem chegando. Aqui a gente tem o apoio da estrutura, da produção e de tudo do Plano B, tá? A empresa, toda essa questão de vídeo, marketing digital, tudo, e contar aí com a participação de vocês, para que a gente possa estar cada vez trazendo mais convidados, mais temas interessantes, né? Obrigado por terem ficado até este momento. Agradeço também, até breve.